Márcio, que bom que você veio. Mais um bicho de Porto Alegre, né? Acho que nós do Sul aqui estamos representando bem, Duane. Será um prazer para a gente escutar a tua história de vida, a tua caminhada, a construção da tua empresa, né? Que já tem aí mais de 20 anos. Começa para a gente contando a tua trajetória familiar e começando profissional depois. Tá joia. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui, Gustavo, Duane. Contar um pouco da história pessoal, mas também profissional. Eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Tenho 2 irmãos e uma irmã, então nasci numa família com bastante oportunidade de trabalho em equipe, né? Para colocar de uma maneira bonita. E eu acho que os meus pais nos deram... Os nossos pais nos deram uma condição muito interessante de buscar educação como um ponto fundamental na família, apesar da nossa situação financeira nunca ter sido muito acima do que era a média que nós circulávamos, então uma família de classe média. E, enfim, busquei sempre estudar, me dedicar para ainda no ensino médio, para poder adaptar com temas que eram do meu interesse, principalmente relacionados às ciências exatas, e isso despertou também um interesse para empreender, que eu atribuo muito à influência da minha mãe. Minha mãe foi representante comercial e quando eu tinha menos de 15 anos, 14 anos, ela me convidava para participar de visitas a clientes para oferecer os produtos que ela representava. E eu me recordo muito bem, numa dessas visitas, numa grande rede de supermercados, nós fomos atendidos por um comprador. Na época tinha aquele ritual de você ser recebido numa sala, ficar aguardando horas antes de ter a oportunidade de falar com alguém. E eu auxiliava minha mãe na tradução de alguns produtos que ela tinha com um rótulo em inglês. E nesse processo, enfim, depois de bastante espera, fomos atendidos. Cheguei, sentei numa das cadeiras que estava na sala e percebi que tinha algo errado ali. E passei toda a reunião, acabou a reunião com esse comprador. No final, o comprador decidiu comprar os produtos que nós estávamos representando e ele explicou o motivo. E o motivo para ele foi que eu não reclamei durante o processo de estar sentado numa cadeira de 3 pernas e que aquilo ali foi montado de propósito para ver como é que era a habilidade da pessoa reagir naquela situação. Então, esse caso me marcou muito. Primeiro, como mudou esse relacionamento entre as empresas. Eu acho que hoje isso não existiria, não existe, né? Mas há muito tempo atrás era a realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esse tipo de oportunidade de a gente encontrar algo que a gente não tem a condição de prever e como você reage nessas situações, eu acho que é algo que ajuda na nossa formação e a capacidade, a resiliência de você seguir cada vez com dificuldades maiores ao longo da vida. Eu acho que isso também é um ponto legal assim, que eu herdei da minha mãe. E fui influenciando daí a minha carreira para o que eu faço hoje. O meu pai também acabou fazendo uma aquisição de um computador de segunda mão da empresa, enfim, que ele trabalhava. Ele era contador de formação. Se a gente tem a mesma idade, deve ser um 486. Antigamente ainda era um 486, mas antes disso eu cheguei a usar um CP400, que era não dá para chamar de computador, mas era um computador. Confesso que eu nem sei, eu acho que não era eu acho que era HP, não tenho certeza, na verdade. Mas era um CP400, que era uma unidade de processamento, vamos chamar assim, conectada num tocador de fita cassete. Nossa. E na televisão. E nós usávamos isso para jogos, na verdade, né? Então, eu digo nós, minha irmã mais velha que eu. Mas foi legal porque também criou abriu uma outra janela de oportunidades para mim, a conexão primeiro com os jogos. E o que meu pai fazia, meu pai é contador de formação, ele usava muitos computadores para ajudar no processamento das atividades relacionadas à contabilidade. Mas aquilo ali foi uma oportunidade de conhecer algo novo. E ao longo da minha carreira, já mais para frente, acabei empreendendo na linha de tecnologia, num momento também que foi bem marcante na minha vida, quando eu tinha, no final do ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos, meu pai perdeu o emprego. E nós, com uma família de 4 filhos, ficamos numa situação que era importante que cada um trouxesse renda para a família. Então, apesar de eu já ter tido oportunidade de trabalhar
desde das vendas lá com a minha mãe até em outras empresas posterior. Quando nós nos deparamos na família com essa situação, eu me lembro meu pai trazer o tema com bastante transparência para todos nós, dizer assim, olha, agora está no momento de todos ajudarem aqui, e a educação é importante, para vocês terem acesso à educação privada, vocês vão ter que também trabalhar, isso é fundamental. E naquele momento, a pouca reserva que meu pai tinha, a gente usou para comprar um computador e uma impressora, e aí eu fiz a minha primeira empresa com 18 anos, 17 para 18 anos, que era uma gráfica expresso. Então, na verdade, um pouquinho antes, até no início com 17 anos, eu comecei essa jornada de fazer a primeira empresa, uma gráfica expressa. Como ninguém tinha impressora em casa, eu fazia aqueles impressos gerais, desde a editoração eletrônica até os cartões de visita e tudo mais, o que depois foi bem natural para que eu seguisse a meu interesse, a minha carreira na área de computação. E enquanto na faculdade, então, já conhecendo dois dos meus atuais sócios, um deles, antigo professor meu na faculdade, o outro colega na faculdade também, nós, além do contato da faculdade, tivemos uma exposição no mercado de trabalho, nos conhecemos profissionalmente dentro da fábrica de software da HP. Nessa hora você já estava fazendo faculdade de ciência da computação, quer dizer, já tinha um direcionamento para produtos ou empresas voltadas para tecnologia. Exato. Eu busquei minha formação então para a área das ciências exatas, me inscrevi num curso de ciência da computação, confesso, sem entender muito o que significava isso na época, mas foi interessante e sempre tive um envolvimento com a academia. Fui pesquisador na universidade, depois já no mercado, sempre trabalhando em paralelo à faculdade, né? Então acho que esse é um outro fator legal assim, que eu aprecio bastante, é você combinar a teoria com a prática. Eu acho que a prática ensina bastante, a teoria também, você combinar os dois lados, para mim é fundamental para o aprendizado. E então, ao longo da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar então, numa estrutura de desenvolvimento de software de uma grande empresa, uma oportunidade que para mim foi também muito interessante para o aprendizado, porque os processos estavam bem estabelecidos, as pessoas tinham... essa empresa trabalhava com clientes de muito grande porte e os desafios eram de fato grandes. Assim, a gente fez um grande projeto de migração, por exemplo, de uma plataforma mainframe para uma estrutura de venda de anúncios comerciais pela internet, isso no início dos anos 2000, algo que era super... vanguardista, correto. E isso nos credenciou para ter acesso a tecnologias que na época eram emergentes no âmbito empresarial profissional, né? Existia muito na academia, mas uma linguagem de programação em particular que eu acabei estudando bastante, os meus sócios também, foi justamente Java para uso profissional. E nós, ao longo desse caminho, amparados assim pelo interesse de empreender, fazer algo novo e ao mesmo tempo criar um ambiente de trabalho diferente, fundamos a minha atual empresa, que é a eCore, isso início dos anos 2000, onde o nosso foco inicial era a parte de educação. Então nós atendíamos clientes corporativos com turmas que a gente fazia sob medida para ensinar as tecnologias que a gente dominava, por fazer parte dessas equipes de desenvolvimento dessa outra empresa maior. E a partir daí, essa empresa maior era a HP, então obviamente foi uma grande escola para mim, e isso deu visibilidade para a gente acessar empresas de porte também interessadas em conhecer um pouco da nossa história de sucesso nesse trabalho desse grande projeto, um dos grandes projetos que nós implementamos na época da HP ainda. E então iniciamos com uma jornada muito voltada para a parte de educação e ao longo do tempo, para usar um termo mais moderno, nós mudamos o negócio, pivotamos o negócio para a parte mais relacionada hoje a questão de construção de produtos e serviços digitais, ou seja, pensar a experiência do cliente numa relação ponta a ponta, complementado por uma experiência, uma especialidade forte na parte de transformação ágil, que inclui a questão da cultura, processos, ferramenta dos clientes e, por último, não menos importante, a própria modernização da estrutura do cliente para usar práticas que se adotam muito hoje relacionadas à nuvem. Então, transformação e modernização de aplicações para a nuvem é uma das áreas de especialização que a gente tem atualmente. Então, na minha carreira, um pouco disso, saindo lá de uma atividade de venda como
representante comercial, apoiando a minha mãe, mas passando depois pela parte de ciência da computação e muito mais para frente na minha carreira eu busquei daí sim uma formação em administração, fiz um MBA no Brasil, fiz posteriormente estudei fora do Brasil também, era um grande sonho que eu tinha de fazer uma incursão nos Estados Unidos, numa grande universidade, e isso me abriu muitas portas também, foi realmente muito gratificante e me colocou em contato com pessoas incríveis que até hoje eu ainda me relaciono. Então foi uma oportunidade muito legal, que inclusive me deu depois a abertura para conhecer o YPO, a YPO, que era uma organização que eu não conhecia na época, e ao fazer esse curso então fora do Brasil, muitos dos participantes desse curso eram membros da YPO e fizeram um pitch lá, fizeram uma venda sobre o que era a organização. Eu fiquei interessado e após a conclusão do curso acabei entrando aqui na YPO no Brasil. Isso foi há 10 anos atrás, eu entrei quando eu tinha 33 anos. Então, tem uma longa jornada já com o YPO, tenho 43 atualmente. O YPO me ajudou nessa trajetória aqui em vários aspectos, profissionais, pessoais, familiares. Então, estou muito satisfeito aqui com a minha participação, a minha jornada frente à organização no Brasil e no mundo. Márcio, você falou muito sobre unir a academia com as experiências profissionais e que é uma coisa que segue você ao longo da vida. Essas influências, então, você falou do seu pai, contador, da sua mãe, representante comercial. Esse interesse pela academia, de onde vem essa influência do interesse em continuar estudando? Porque mais tarde você fala dessa experiência numa universidade americana, mas assim, você fez o OPM de Harvard, que é um curso, talvez o curso mais importante para preparação profissional do mundo, né? O que te levou a sonhar grande, a pensar em fazer algo que fosse transformador na sua vida? Como é que você construiu isso na sua cabeça, nas suas intenções, né? Perfeito. Eu acho que muito da influência veio da família, pelo exemplo do meu pai, que conseguiu concluir o terceiro nível, ou seja, fez a faculdade, né, completou a faculdade em ciências contábeis. A minha mãe não avançou para o nível de formação universitário. E eu tinha muito na inspiração do meu pai, do meu tio também, que acabou sempre me incentivando a estudar. Nós tínhamos um ritual de família onde nós nos encontrávamos nos finais de semana. Ele sempre perguntava de como estavam os estudos. Talvez aquela semente de valorização do estudo que foi plantada muitos anos antes, ela estava lá. Isso é algo que eu carrego até hoje, esse conceito de a gente estar sempre aprendendo, né? Tem um valor que eu cultivo que a gente chama de ser... Nós somos lifelong learners, né? Nós estamos sempre aprendendo. E quando eu já tinha 18 anos, um pouco antes, 17 anos, eu sempre tinha um sonho de olhar o que seriam as universidades de referência no mundo. Eu olhava muitos relatos das pessoas já saindo da faculdade e logo após aplicando para uma grande universidade como Harvard, como Yale e assim por diante. Então não tinha o nível de fluência no inglês também necessário para a época, mas comecei minha preparação, comecei a estudar um pouco mais que alternativas eu teria para poder ingressar e ter mais contato com essas universidades. Encontrei no OPM um programa muito interessante, que ele é um programa que ele é estruturado em 9 semanas de estudo, onde você passa 3 semanas por ano na universidade, morando dentro da universidade, 100% dedicado aos estudos, e você sai daquela unidade de 3 semanas e aplica isso na sua organização. Então essa combinação da teoria com a prática, ela me chamou bastante atenção positivamente, e a experiência foi realmente fantástica, porque o corpo docente da universidade, da HBS, da Harvard Business School, é fenomenal. Os professores são extremamente qualificados, e isso eu acho que, falando em bom português, sobe o sarrafo para a gente, né? Então, a gente está sempre aumentando a barra, e você é desafiado muito também pela colaboração dos colegas. E esses colegas, eles fazem questionamentos importantes assim, sobre o seu negócio, sobre o motivo de você estar fazendo aquilo, e coloca você para pensar. Então, esse desafio constante é algo que me inspira também, e ele tem, eu acho que, essa conexão direta com o aprendizado. E teus sócios? Então, você estudou com teus sócios, e como é que foi essa
essa identificação ao ponto de decidirem montar um negócio juntos? Eu tive uma grande sorte, que eu resumo como a combinação da preparação com a oportunidade, né? Eu acho que eu estava preparado para poder contribuir com os meus sócios. Tive a oportunidade de conhecer os meus sócios na faculdade e depois na parte profissional, atuando diretamente com eles num grande projeto dessa outra empresa multinacional. Então, essa caminhada com os meus sócios, eu acho que me permitiu fazer uma melhor leitura do alinhamento de valores que nós três possuímos e como nós enxergamos o negócio de longo prazo. Isso se traduz na prática de várias formas. Um dos valores que a gente cultiva é o relacionamento de longo prazo. E para você estabelecer um relacionamento de longo prazo, você tem que também dar ênfase na questão da confiança, que é hoje um dos valores da Icor. A gente chama de Build Trust, né? Construir a confiança, relações baseadas em confiança e baseadas em transparência. Então, ao longo dessa caminhada, nós tivemos, obviamente, momentos mais calorosos, mas acho que o respeito, a nossa habilidade de estabelecer uma relação de longo prazo focada em confiança é algo que nos coloca de maneira bem sólida hoje e essa relação segue harmônica até agora. Então, dos três sócios, eu exerço o papel de CEO, o meu outro sócio, Vinícius Pinheiro, hoje cuida na parte de fusões e aquisições, e o nosso terceiro sócio, Leandro Pompermayer, ele é parte do conselho, mas não está na operação conosco, mas a gente tem um bom contato, nos acompanha nessa trajetória desde a fundação da empresa. Então, acho que essa combinação assim, da gente ter uma certa finalidade de como pensar a parte base de valores, depois comprovada na prática, com o fato de a gente ter trabalhado juntos e percebido como que era o nível de dedicação, comprometimento para fazer um negócio acontecer. E no estágio de startup isso é super relevante, né? Você ter alguém que vai estar com você lá para acompanhar os momentos difíceis que não são poucos, né? Então, desde o que a gente te comenta, tem um período na nossa formação empresarial, como nós iniciamos com turmas de calendário, nós fazíamos isso no terceiro turno, ou seja, nós fazíamos à noite. Então, trabalhava durante o dia, preparava os cursos aos finais de semana e lecionava isso à noite para as turmas de calendário, turmas das empresas que a gente vendia esses cursos. Então, a empresa nasceu em paralelo. E muitas vezes a gente não tinha condições de fazer uma refeição adequada e tudo mais, e teve algumas noites que a gente literalmente dormiu no papelão, caixas de papelão dentro do escritório onde a gente dava os treinamentos, porque não tinha tempo de voltar para casa, se organizar e no outro dia começava de novo. Então a gente passou bastante dificuldade no início, mas eu entendo que esse alinhamento de valores, a resiliência de todos os sócios acabou proporcionando uma continuidade interessante e nos levou onde a gente está agora, né? Pô, Márcio, muito legal escutar isso. Você vê que realmente empreender em qualquer lugar do mundo é difícil, o momento é difícil, né? A gente sempre começa com poucas ferramentas e muita vontade, né? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem 1000 obstáculos sempre, né? Eu acho que isso traz um pouco o teu viés também, que eu sei que você tem parte na Harvard Angels, no Alumni Angels, você tem um tempo que você dedica para isso. E a Venture Lab também. Fala um pouco para a gente o que são essas duas linhas que você atua também. Legal. Eu gosto do tema de inovação. Acho que é um tema que ele me desafia do ponto de vista de aprender o que são os modelos de negócios novos que as startups estão tentando resolver e implementar, qual é, de fato, o valor para o cliente final que essas startups resolvem. Então, eu decidi, após a conclusão do curso da HPS, de me juntar ao Harvard Angels no Brasil e com isso poder acompanhar um pouco mais proximidade a evolução desses negócios nascentes no Brasil e fazer alguns investimentos naqueles negócios que eu tinha uma maior convicção no modelo de negócio, na capacidade de crescimento desses negócios. Então, comecei assim. A questão do Venture Lab também é um curso que eu fiz posterior à formação na HPS, que era muito para pensar como que seria a governança de uma startup. Então, você formar conselhos numa startup, muitas vezes a gente deixa o tema de governança para um estágio posterior no nosso desenvolvimento organizacional. O que, na verdade, não precisa ser assim. Você ter uma boa relação de mentores com um conselho que está ali para trazer um
uma perspectiva, um ponto de vista diferente, é algo muito legal. Então, esse foi uma outra área que eu investi meu tempo, de poder criar conexões que me ajudassem a pensar o negócio de uma forma externa, isenta. E eu faço uma correlação com o próprio IPO, né? A gente estuda muito esse tema de como é importante nós termos mentores. No IPO você consegue ter mentores que estão lá sem nenhum interesse secundário na relação com você, podendo resolver problemas importantíssimos do seu negócio, da sua família, da sua vida. E ao longo desse processo você faz amigos com esses mentores. Então acho que quando que você consegue uma oportunidade de reunir com recorrência, acesso a mentores que têm uma bagagem extremamente rica, e isso para mim tem sido um aprendizado muito interessante, tanto no IPO, mas quanto nessas outras organizações. Vejo também sempre com a lente do aprendizado. No Harvard Angels é assim, eu tenho uma participação como mais ativa também na administração, no conselho da escola que a minha filha estuda, que é uma escola internacional. Então também vejo como uma oportunidade de devolver para a comunidade, mas também aprender com isso. É algo que realmente me inspira e conecta com o tema de educação, que lá na raiz eu sempre priorizei. Então as coisas elas não acontecem por acaso, a gente vai fazendo as escolhas na vida, eu acredito também por parte desses fundamentos que a gente vai carregando na nossa formação, né? Essa questão de governança, que você fala de startups, de empresas de nova economia, que são questões, às vezes, muito mais deixadas para um momento adiante, fazem falta, ainda quando uma startup está sendo concebida como ideia. No ano passado, eu participei de uma formação para conselheiros de empresas de inovação. Tinha uma frase lá que era Speed and Some Control. Mantenha a velocidade, mas o controle é importante para que você tenha princípios, alinhamento de valores entre sócios. Às vezes, uma excelente ideia, uma ideia sensacional que tem um mercado endereçado, tem uma oportunidade de crescimento muito grande, pode ser impactada por um processo de governança que não foi bem desenvolvido, ou não foi pensado, então não foi colocado em mesmo tamanho de importância do que, por exemplo, um produto que pode resolver um produto ou serviço, né? Pode resolver um determinado problema. E acho que esse é um ponto bem importante, porque nós, YPOers, muitas vezes temos os nossos negócios e, de alguns anos para cá, acho que todos nós, de alguma maneira, temos alguma participação em empresas de nova economia, ou já fizemos esses investimentos, ou temos interesse em fazer esses investimentos, e é necessário pensar sobre essa questão, né? Essa questão da governança, que muitas vezes é a contribuição que os IPOs mais experientes podem levar para um novo negócio. Doni, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei no IPO. Eu conheci o Carlos Pérez, nosso parceiro, membro também do IPO, da Pricewaterhouse. Perguntei para ele, Carlos, estou pensando em começar um negócio novo e tal. Que tamanho você acha que uma empresa tem que ter, o volume, enfim, para a gente começar uma governança? Ele falou, cara, day one. Não precisa ter tamanho, não precisa ter faturamento, não tem nada. Você tem que já ter desenhada e discutido com os teus sócios a espinha dorsal do negócio. Como é que a gente vai se dar bem por longo prazo e fazer com que a coisa ande mais suave, né? É isso aí. Ótimo. E queria falar um pouco, Márcio, do teu negócio, da Icor. É um negócio de tecnologia. Para as pessoas que não participam do ambiente de tecnologia, às vezes é difícil entender onde um negócio como o seu participa do dia a dia das empresas. Eu queria que você explicasse assim, para quem não é formado em ciência da computação, o que a Icor faz. A Icor é uma empresa de consultoria, então presta serviços de apoio a grandes organizações e empresas, muitas delas de tecnologia, na construção de produtos e serviços digitais que hoje estão presentes em praticamente todos os tipos de negócio. Então, se você for hoje fazer o desenvolvimento de um novo modelo de negócio para interagir com o seu cliente, com o seu fornecedor, com seus próprios funcionários, você vai em algum momento pensar em desenvolver algo ou utilizar um software que apoie nessa jornada
do seu cliente, do seu fornecedor ou dos diferentes stakeholders. Então, a parte de engenharia de software ela está muito presente. O que nós fazemos, na essência, é ajudar o cliente da estratégia, passando pelo desenho da solução digital, a implementação disso através de um software personalizado, por fim, toda a parte de manutenção, sustentação desse produto uma vez criado. Ao longo dessa jornada, como existem diversas tecnologias possíveis, a nossa empresa ela se especializa em algumas tecnologias que a gente entende muito necessárias hoje para os ambientes de negócio. Uma delas é uma relação que a gente tem com uma empresa australiana que cresceu demais nos últimos anos. Essa empresa chama Atlassian. Eles têm produtos para gestão de projetos. Um principal produto chama Gira, mas outros produtos para gestão de força de gestão do fluxo de trabalho, e ao mesmo tempo construção de centrais de serviço. A aplicação desses produtos ela se dá em empresas de diferentes segmentos: telecomunicações, varejo, setor financeiro e assim por diante. Normalmente esses produtos eles nascem para aqueles serviços de retaguarda da área de tecnologia, mas cada vez mais esses serviços são aplicados para áreas de marketing, recursos humanos, na própria questão de centrais de serviços para demandas jurídicas. Então, imagina uma organização que precisa gerenciar o relacionamento com milhares ou centenas de colaboradores. E aí você tem diversas etapas da sua gestão com o colaborador. Do onboarding, quando você contrata alguém, até um pedido, por exemplo, de um determinado item lá que você estende como parte do seu programa de engajamento aos seus funcionários, uma camiseta, ou eventualmente uma demanda para acesso a um sistema, algo assim. Então, normalmente as empresas estabelecem centrais de serviço para servir de comunicação, de interface com esses colaboradores. Isso é um exemplo de aplicação. Seria workflows de tarefas. Né? Workflows de tarefas, perfeitamente. Isso vale para diferentes áreas. Áreas de marketing. E eu acho que o grande ponto também é não só pensar uma ferramenta para gestão de workflow, de fluxo de trabalho, mas pensar como você organiza as equipes e você transforma essas equipes em equipes ágeis. Como que elas dão uma resposta para mudanças que hoje fazem parte do ambiente profissional que todos nós nos encontramos. Em outras palavras, quando você tem um projeto, como você organiza a sua squad? Você tem uma squad, qual é o nível de... quanto você delega? Qual o nível de delegação para que essa squad consiga resolver os problemas de maneira autônoma? Como você forma essa squad? Você tem pessoas de diferentes perfis, ela é uma squad multidisciplinar, né? Exato. Então, a ferramenta em si, ela apoia um processo, mas mais do que isso, ela só tem valor dentro de uma cultura aberta, onde você compartilha, onde você tem uma liderança que ela consegue escutar pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes histórias, né? E isso hoje é um tema muito abordado, o tema da transformação ágil das organizações, que vale tanto para empresas pequenas, nascentes, empresas nativas digitais, quanto empresas maiores. Muitas das empresas nascentes ou nativas digitais começam com essas práticas de gestão ágil na área de tecnologia, mas depois estabelecem grandes operações de recursos humanos, de marketing, da área jurídica e assim por diante. Então, essas equipes também têm que operar com um mindset, com um pensar ágil, e as soluções que a gente oferece auxiliam as organizações desde a parte da consultoria, do mapeamento de onde você está nessa jornada de maturidade, até depois as recomendações de o que você tem que fazer do ponto de vista de processo, de ferramentas e assim por diante. Isso numa etapa inicial. Para aquelas empresas que já estão desenvolvendo o software propriamente dito, ou fazendo uma transformação digital, a gente tem serviços então de engenharia de software que a gente entrega através das nossas próprias squads. Então a gente habilita o cliente a fazer uma boa gestão das squads próprias deles, e nós temos as nossas squads para servir como uma capacidade extra de escala para aqueles clientes que têm uma demanda de longo prazo, que não conseguem entregar de forma autônoma, né, sozinhos. Quer dizer,
é um serviço que, no final das contas, vai entrar dentro da cultura da empresa, né, Márcio? Não tem como, né? Você teria algum caso, algum case que você queira compartilhar com a gente para ficar exemplificado, por exemplo? Sim, eu acho que eu posso citar o case de uma empresa do setor de telecomunicações, uma grande empresa, chama Vivo. Nós atendemos um grande projeto com mais de 4.000 usuários que tinham acesso a projetos, eles faziam a gestão do desenvolvimento de software através de um produto, mas lhes faltava uma governança, uma visibilidade sobre as diferentes iniciativas, os diferentes projetos que essa grande equipe atuava. E nós desenvolvemos, então, em conjunto com a área de tecnologia, uma solução que permitisse fazer essa visão do portfólio de projetos, de como as tarefas são distribuídas entre as equipes de tecnologia e como você pode fazer com que, no final, você tenha mais velocidade na entrega dos projetos que estão distribuídos nessas diferentes equipes. Então, indicadores que dizem respeito à velocidade, à própria redução de custo e o valor que isso entrega para o cliente final foram indicadores interessantes que a gente conseguiu extrair pós a implementação de uma solução. Então, esse seria um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto bastante de utilizar. Para pegar esse exemplo, Márcio, então a Vivo chamou a Icor para entender essa necessidade, quer dizer, mais do que vender uma solução software especificamente, entender a necessidade de gerar eficiência que impactasse o cliente. A Icor analisou esse ambiente, baseado então nas ferramentas de workflow de processos e trabalho da Atlassian. A Icor mapeou a parte funcional e, juntando com a parte tecnológica, estabeleceu etapas de atividade de cada funcionário ou os funcionários envolvidos, de tal maneira que isso pudesse impactar o cliente final. Redução de custo, eficiência, etc. Seria... Perfeitamente. É uma ótima forma de resumir. Isso é um exemplo claro do nosso braço de consultoria relacionado à transformação ágil. Nós pegamos esse ambiente e transformamos, então, esse ambiente num ambiente que ele responde de uma forma mais rápida às mudanças que essa organização precisa e, ao mesmo tempo, dá a governança, dá a visibilidade sobre o que está sendo trabalhado por essas diferentes equipes. Numa linha de empresa que implementa uma solução digital, um exemplo bem importante na nossa jornada, na nossa caminhada, está sendo atualmente a reescrita de uma aplicação de uma grande empresa do setor que a gente chama de Travel and Hospitality, que é um segmento, que é uma empresa desse segmento que faz reservas e vendas de passagens aéreas nos Estados Unidos. É uma das principais marcas mundialmente nesse segmento. E eles construíram as suas soluções em plataformas que não eram escaláveis, que não tinham a condição de utilizar os recursos computacionais como recursos da nuvem. Então, o que nós estamos fazendo nesse caso? Nós estamos reescrevendo, fazendo o que a gente chama que é, de fato, a adaptação da aplicação para fazer melhor o uso do recurso da nuvem. Não é simplesmente pegar o que nós chamamos de um processo e levar para um servidor de uma AWS ou Google, assim por diante, ou tantas outras plataformas, mas reescrever e preparar aquela aplicação para que no momento de pico de demanda a aplicação responda. Exemplo, numa época de viagens intensa, Final de ano, carnaval. Nesse caso, nos Estados Unidos, férias escolares em particular. Então, tem muita demanda de passagem aérea. A plataforma que suporta essas reservas, que faz as reservas, tem que conseguir escalar para atender aquele pico e, ao mesmo tempo, reduzir tão logo esse pico ele seja encerrado. Então, para você construir isso, você tem que ter uma retaguarda de tecnologia à altura. E é isso que a gente auxilia esse cliente a fazer, nessa reescrita, transformação desse ambiente para um ambiente mais adequado à necessidade de negócios desse segmento, né? E a mesma coisa vale para outros exemplos que eu poderia trazer. Desse ponto que você colocou, eu tenho um exemplo vivido. Numa empresa de tecnologia, da qual eu fui CEO, a empresa tinha desenvolvido tecnologias, os antigos monolitos, que dependiam de servidores físicos. E por mais que você modernizasse, por mais que você quisesse utilizar novas tecnologias, muitas vezes você não conseguia simplesmente passar a utilizar servidores virtuais, a Amazon, por exemplo, porque a tecnologia não permitia que você fizesse isso. Então, era necessário reescrever
Então, entendo que a iCor pode auxiliar um cliente nisso. E aí eu queria trazer para a realidade, por exemplo, dos nossos ouvintes aqui. As empresas, né, que desenvolveram suas tecnologias, por exemplo, 15, 20 anos atrás, e que se veem presas a essa realidade. Então, assim, como é que eu faço para modernizar? Muitas vezes não tem um time de tecnologia preparado para isso, e, de certa forma, tem investimentos a serem feitos, etc. Então, a iCor poderia auxiliar uma empresa que viva essa realidade. A empresa tem uma tecnologia antiga e ela precisa dar um salto tecnológico para aproveitar os benefícios das novas linguagens e dos custos de armazenagem na nuvem, por exemplo. Perfeito. E eu acho que nesse cenário, a primeira coisa a gente pensar é fazer uma avaliação de quais elementos do modelo de negócio dessa empresa que precisam ter essa característica da escalabilidade, a característica da alta disponibilidade, porque é muito comum, existe um termo que a gente chama dos workloads, né, que são um conjunto de aplicações que resolvem um problema de negócio. É possível que na sua empresa, talvez, o workload de vendas ele tenha que ter altíssima disponibilidade. Se for um e-commerce, por exemplo, você está vendendo produtos online, você vai ter que, essa parte do seu negócio não pode falhar, tem que estar disponível, tem que ser escalável. Ao mesmo tempo, talvez você tenha um sistema de retaguarda de recursos humanos que não tenha a mesma necessidade de alta disponibilidade, de escala e assim por diante. Então, fazer esse mapeamento, entender quais são os workloads e qual é o nível de serviço para cada workload, e aí sim fazer um plano e escolher quais desses workloads você migra para essa plataforma escalável, de forma que você também faça uso da própria infraestrutura de servidores que muitas das empresas já possuem, como já investiram, né? Sim. Então você não vai sair migrando tudo que você tem. Você pode escolher aquilo que faz sentido migrar, aquilo que melhor representa a sua necessidade de negócio, e a gente pode apoiar justamente nessa escolha e nesse processo de como fazer para que essa migração ocorra sem parar o seu negócio. Márcio, imagino que o teu time, então, tenha que ser um time de craques aí também, porque tecnologia, desenvolvimento, desenhar, tudo isso. Fala um pouco para a gente como é que está estruturado hoje a iCor, em termos de gente. Perfeito. Nós temos em torno de 600 profissionais. Nós concluímos uma aquisição recentemente que nos coloca nesse patamar de 600 pessoas. Essa aquisição nos brindou com 45 profissionais extremamente qualificados nesse segmento de nuvem. Importante dizer que, enquanto a gente está gravando esse podcast, essa informação ainda não foi ao mercado e é em primeira mão aqui para o IPOcast que o Márcio está trazendo. Show de bola. Tá bom. Isso mesmo, não é pública essa informação. Enquanto a gente está gravando. Enquanto nós estamos gravando, exatamente. E a gente está muito feliz com essa aquisição, uma aquisição que ela complementa o nosso portfólio de serviços. Como eu falei antes, nós temos esse posicionamento de auxiliar as empresas em criar produtos e serviços digitais, que são os serviços de engenharia de software, que precisam de programadores. Na sua pergunta, né, Gustavo? Nós temos muito desenvolvedores de software, engenheiros de suporte também, que dão apoio uma vez que o sistema ele é já desenvolvido. Mas a gente tem também bastante consultores que ajudam a mapear o ambiente do cliente nessas tecnologias específicas, em cloud, e agora com essa aquisição a gente fortalece essa equipe. E eu acho que um outro aspecto interessante dessas 600 pessoas é que nós temos uma vocação de atendimento remoto, que ela foi construída já há bastante tempo, à medida que em 2004 nós tivemos o nosso primeiro projeto internacional. Então a empresa nasceu em Porto Alegre, mas na prática ela já vinha atendendo clientes de outras regiões, primeiramente no Brasil e logo na sequência fora do Brasil, e fazendo com que a gente tivesse a oportunidade de constituir uma subsidiária americana em 2006 ainda. O território que a gente tem bastante negócios hoje, em torno de 70% do nosso faturamento vem do mercado externo, enquanto os outros 30% estão no mercado doméstico aqui no Brasil. E o ponto que a gente utiliza bastante assim, é a questão do foco. Como nós somos uma empresa de serviços, gosto muito de dizer que é importante colocar as pessoas no centro, em primeiro lugar. Esse colocar as pessoas no centro, na minha visão de forma super simples, é dizer assim, antes de conhecer o CNPJ, a gente tem que conhecer o CPF. Então a gente conseguir desenvolver relações próximas com as pessoas,
de novo, baseado em transparência, como você compartilha o momento da sua empresa. Acho que isso é fundamental também, como você dá visibilidade do que é o seu propósito, o que são os seus valores, qual que é a sua estratégia, qual a sua estrela guia. Nós chamamos internamente o nosso North Star. Então a gente compartilha muito isso e cria momentos de encontro, momentos de troca, mesmo nesse formato remoto, que é um formato que ele, por muitas vezes, algumas organizações tinham restrição, mas que para nós não foi novidade. Sempre foi algo presente pela nossa natureza de atender clientes de fora do Brasil. Márcio, sobre a aquisição que você comentou, a empresa chama-se Solvin, é assim que se pronuncia? Correto. Você falou de complementariedade. Ficou claro para nós que a iCor é uma empresa que uma empresa pode contratar a iCor para rever o seu fluxo de trabalho e comprar isso de forma consultiva e somada à tecnologia. Que uma empresa que tem tecnologia, ou mesmo uma que não tem uma estrutura pronta de tecnologia, pode, entre aspas, terceirizar isso, um projeto inteiro com a iCor. E a Solvin entra como uma aquisição. Onde a Solvin complementa a oferta da iCor? A Solvin complementa a oferta da iCor porque ela é uma empresa especializada em computação em nuvem e eles têm uma capacidade de entender os ambientes, fazer aquela verificação que eu estava comentando antes, de você encontrar quais são os fluxos de trabalho mais importantes, os workloads, os workloads principais que você precisa trazer para a nuvem, ajudar essa empresa nesse diagnóstico e depois fazer essa modernização das aplicações com as capacidades adicionais de engenharia que a gente traz pela nossa experiência no desenvolvimento de projetos de software complexos. Outro ponto de complementariedade é que normalmente as empresas que adotam ferramentas e processos para transformação ágil, elas utilizam essas soluções como as soluções da Atlassian já em ambiente nuvem. E muitas vezes esse ambiente ele é gerenciado pelo próprio cliente e essa necessidade de gestão com a competência da Solvin, ela pode ser transferida para os nossos serviços que nós chamamos de Managed Service, ou seja, a gente pode tomar conta desse ambiente de forma completa, não só olhar o ambiente Atlassian, a aplicação, mas olhar também toda a infraestrutura de cloud, de nuvem, que o cliente tem, tornando o cliente, nesse caso, com mais tempo, dando mais flexibilidade para que ele foque no seu próprio negócio. Então, 100% dos clientes da iCor hoje podem serem também clientes da aplicação Solvin, e talvez até exista uma interface hoje, alguns clientes em que as duas empresas já atuam. É por aí? É isso mesmo. Nós temos hoje 270 clientes ativos, clientes que a gente teve faturamento nos últimos 12 meses. Esses clientes, eles têm, como eu disse, normalmente uma estrutura de utilização de aplicações na nuvem, e alguns desses clientes, eles são clientes que nós compartilhamos com a Solvin. A Solvin já traz uma carteira de 85 clientes ativos e que a gente imagina poder expandir agora que a gente tem as nossas capacidades combinadas. Então, um ponto que nos chamou muito a atenção positivamente nessa aquisição é o alinhamento cultural. Na iCor, nós temos, como eu falei, um olhar muito cuidadoso para a questão das pessoas, ancorado nos valores, o alinhamento desde a parte da entrevista que nós executamos com os candidatos, mas depois como é que esse processo ele se dá no onboarding, no desenvolvimento dessas pessoas, na comunicação e oportunidades de engajamento com essas pessoas. E isso é importante numa empresa de serviços, isso fortalece também a nossa marca empregadora. Nós temos reconhecimentos formais, assim como o Great Place to Work por 14 anos e um que eu me orgulho muito, que é uma nota de 4.9 no Glassdoor, que é algo de 5, que é algo muito difícil de se alcançar, e nos chamou a atenção positivamente na Solvin também essa similaridade com um olhar cuidadoso para as pessoas. Eles também fazem um trabalho muito forte de retenção e desenvolvimento de profissionais. Isso combinou demais como a gente enxerga negócios na iCor. Márcio, pelo jeito, um casamento perfeito aí, né? Com a Solvin. Como é que você vê os próximos anos já decolando junto com a Solvin? O que você vê de crescimento e novas possibilidades para vocês? Essa é a primeira oportunidade de crescimento inorgânico para a iCor.
nossa primeira aquisição. Nós entendemos que isso vai, ao longo do tempo, ser fortalecido. Outras aquisições serão anunciadas. E nós estamos nesse início de processo, acho que vai ser um aprendizado, mas combinado com o nosso crescimento orgânico, eu entendo ser extremamente possível a gente seguir a nossa caminhada de crescer pelo menos 30% ao ano, que é o que nos últimos anos aconteceu. A projeção para este ano é nós finalizarmos com mais de 30% de crescimento neste ano de 2022. Nós praticamente triplicamos o faturamento nos últimos 3 anos também, o que nos levou para um número de colaboradores e base de clientes interessante na escala. E isso para uma empresa de serviço sempre é um desafio, porque a escala ela é muito baseada em pessoas, em você ter uma base muito leal, né, fiel de clientes. E a gente se orgulha muito da nossa base de clientes, porque o indicador que nós acompanhamos é o NRR. O NRR significa Net Revenue Retention. Então, quanto que você consegue reter da receita ao longo do tempo. Então, se um cliente faturou R$10 no ano passado, se esse ano ele está faturando, uma base de clientes fatura 12, nosso NRR nesse caso é 120. E de fato esse é o nosso histórico, 120% de NRR, que nos aponta para um crescimento orgânico já superior a 2 dígitos. Combinado com um crescimento inorgânico, isso indica assim, um crescimento bem interessante para os próximos anos, numa indústria que está em forte expansão e que também tem os seus desafios, principalmente em relação à formação de profissionais. Esse é um tema que a gente dedica muita atenção, porque aqui no Brasil existe um déficit na ordem de 100 mil profissionais por ano. E isto, se as empresas não engajarem no desenvolvimento e apoiarem para que mais pessoas tenham interesse em buscar formação nas áreas das exatas de forma geral e em tecnologia, esse problema que não é só do Brasil, ele vai, à medida que a digitalização, a transformação digital se torna cada vez mais comum, esse problema ele tende a exponenciar também. E é interessante porque há alguns anos atrás nós demos início a uma iniciativa de formar nossa própria fundação e também nos associamos a um grupo chamado Pledge 1%, uma iniciativa chamada Pledge 1%, onde a gente dedica 1% do tempo das pessoas para uma causa que as pessoas amam, que as pessoas gostam. Então, 3 dias por ano, as pessoas podem fazer uma ação de voluntariado que nós estimulamos que seja relacionada ao ensino das ciências exatas, porque primeiro é necessário e ao mesmo tempo é algo que a gente acredita e tem o tema da educação que remete lá ao histórico da empresa também. Então esse é um assunto que a gente tem acompanhado, a gente já inspirou uma quantidade bem importante de profissionais e estudantes a buscar a formação nas ciências exatas e a gente vai seguir para os próximos anos nessa caminhada também, que nos chamou bastante atenção positivamente nessa aquisição recente, porque eles também tinham um programa parecido de formação e isso deu uma conexão muito boa também. Márcio, você falou que vocês são em 3 sócios, um deles participa com você na empresa no conselho e um outro está dedicado às atividades de fusões e aquisições. Correto. E ficou claro para nós que a complementariedade que a Solving traz para o negócio de vocês, que é poder gerir também a manutenção de ambiente em nuvem. Parece que aí tem uma competência já desenvolvida. E você falou que tem um pipeline de novas aquisições que vocês estão trabalhando, então você tem um sócio dedicado, esse pipeline deve ter aí oportunidades, possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as outras áreas de serviços dentro de tecnologia que vocês pretendem cobrir com esse crescimento inorgânico por meio das aquisições. Esse pipeline de operações de fusões e aquisições, ele está sendo formado. Nós temos hoje, para fazer essa operação da Solving, nós passamos, na verdade, por 120 empresas. Então, foi um funil bem complexo que a gente teve que processar. E, ao mesmo tempo, para fazer uma próxima, a gente já tem que iniciar agora. Então, não dá para... Se eu quiser fazer uma operação de M&A no ano que vem, não dá para começar no ano que vem, tem que começar este ano. As áreas que nós estamos olhando, elas têm muita conexão com o olhar de uma atuação ponta a ponta no assunto de transformação digital. Então,
se você pensasse, a gênese da Icor tinha muita relação com engenharia de software, a parte de codificação de software. Nós gradualmente trouxemos competências anteriores à codificação em si. Entenda-se a parte de design, a parte de estratégia digital e agora a complementaridade no portfólio na parte de manutenção. Não só manutenção, porque a Solving também moderniza aplicações com as suas equipes, ela faz a migração de aplicações para a nuvem, então isso conecta muito com o serviço de engenharia, com a parte de codificação. Mas mais com um caráter adaptativo, imagino eu, que é exatamente essa camada que precisa ser desenvolvida para utilizar do ambiente de nuvem para as aplicações já existentes, ou não? Não só adaptativo, eles têm uma especialização, por exemplo, na parte de análise de dados, onde você desenvolve soluções completamente do zero, você cria data lakes, ou você cria grandes massas de dados para você tomar decisões com base em informações que você não extrai naturalmente das fontes de dados dispersas, né? Então, eles têm uma atuação também na concepção de soluções, mas voltando para o tema do pipeline de M&A, a gente vê, do ponto de vista de oferta, esse posicionamento mais ponta a ponta, e do ponto de vista de mercado, uma continuidade da nossa expansão internacional. Então, hoje nós temos uma presença nos Estados Unidos, com uma força de vendas lá, com uma equipe de atendimento inicial ao cliente nos Estados Unidos também. Então, é muito provável que uma próxima aquisição ela tenha já uma natureza de empresa com receita em moeda forte, em dólar, e que para nós também vai ser interessante porque reforçará a nossa atuação e exposição em moeda forte, que hoje não é irrelevante para uma empresa do nosso porte. Com 600 funcionários, 70% da receita já é internacional, então não é uma situação tão comum para uma empresa do nosso segmento, mas ao mesmo tempo a gente entende que tem espaço para seguir avançando, em particular nesse primeiro momento, na nossa presença na América do Norte, nos Estados Unidos, olhando não só Costa Leste, onde a gente já está posicionado, mas Costa Oeste, para que a gente possa servir também através do nosso centro de entrega no México, que tem um alinhamento com um fuso horário bem interessante para cobrir a parte da Califórnia, por exemplo. Essa estratégia, você falou ao mesmo tempo de um déficit de mão de obra em tecnologia, e para uma empresa que não tem tradição em ambiente de tecnologia, eu acredito que o desafio seja muito maior de ter profissionais e de atrair profissionais da área. Mas, ao mesmo tempo, me parece ser uma oportunidade para um negócio como o de vocês, porque vocês, sim, têm 600 pessoas no time, mais agora com a aquisição da Solving. Então, a gente está falando de um ambiente tecnológico apropriado para quem quer fazer uma carreira em tecnologia, em desenvolvimento de software e outras áreas que vocês são especializados. Então significa, é correto afirmar que isso é uma tendência, quer dizer, como esse desafio de ter profissionais de tecnologia é um desafio do mercado como um todo, empresas como a sua, que prestam serviços de tecnologia, tendem a ter um crescimento nos próximos anos? Entendo que sim, primeiro porque existe uma demanda crescente por serviços de apoio e consultoria nas diferentes tecnologias, com essa grande onda de transformação digital, criação de novos negócios digitais. Então, o investimento nessa jornada de criação de produtos e serviços digitais ele tende a aumentar. Segundo o IDC, esse número para 2025 é 2,8 trilhões de dólares. Então, num combinado, chega a quase 10, em vários anos, chega a quase 10 trilhões de dólares de investimento. Mais de 55% dos investimentos em tecnologia hoje tem relação com alguma jornada de transformação digital. Então, essa tendência de crescimento ela está posta, crescimento de 2 dígitos a cada ano, e que vai gerar, sem dúvida, uma pressão, uma competição por profissionais bem qualificados para operar em projetos que são projetos complexos, mas ao mesmo tempo desafiadores e interessantes para as pessoas. Então, acho que a vantagem de uma consultoria, de você trabalhar numa empresa de tecnologia, é você conseguir ter uma exposição heterogênea a diferentes ambientes, você finalizar um projeto numa tecnologia A, poder continuar com uma tecnologia B no atendimento de um outro cliente. Então, essa troca e um olhar também internacional para a carreira, eu acho que também é uma vantagem. No nosso caso, a gente tem clientes espalhados em diferentes regiões, mas em particular nos Estados Unidos, na Europa, temos clientes na Ásia também. E isso gera uma diversidade que
que eu acho que é bem rica para quem inicia uma carreira e imagina ter contato com o que é a realidade do que existe de mais atual, vamos chamar assim, na área de tecnologia, porque muitos dos nossos clientes também são empresas de tecnologia, são startups ou são empresas já mais desenvolvidas que demandam processos, ferramentas que são referência no mercado. Então, isso para as pessoas eu acho que é um ponto de diferenciação e que permite o desenvolvimento de longo prazo. Eu acessei recentemente uma pesquisa falando da perspectiva do ambiente de negócios para 2022. Uma pesquisa feita pela Deloitte com quase 500 empresas. Essas empresas somadas representam algo em torno de 30% do PIB brasileiro. Então, assim, uma representatividade super importante. E entre as prioridades dessas empresas tem duas bem relevantes, que é desenvolvimento de produtos novos. Então, as empresas do ambiente da economia tradicional, as empresas estão olhando para o futuro e como elas desenvolvem produtos ou serviços novos. E também fala sobre o relacionamento dessas empresas com as startups, que também é algo que está iniciando ainda, né? A gente tem um ambiente venture capital, que é puramente investir em empresas de nova economia. Você tem outros ambientes que são mais tradicionais, empresas de economia real. E você tem empresas que têm iniciativas com corporate venture capital, ou seja, parte do seu capital já está destinado para uma meta ou para uma tese de investimento em nova economia. Esse ambiente de transformação provavelmente conversa também com o que você acabou de dizer agora. Ou seja, o mundo à nossa volta está mudando. Eu ouvi uma frase do Arthur Igreja que eu acho muito interessante, que ele fala: não são as coisas que mudam rápido, é a gente que demora para perceber. E é uma verdade, né? De dentro do carro de Fórmula 1 tudo fica muito rápido, né? E combina um pouco, combina bastante com os números que você está trazendo aqui e esse apetite de vocês de crescimento, porque afinal vocês têm 20 anos, né? E foram crescendo, e pelo que eu entendi, essa curva de crescimento ela vai se acelerar muito daqui para frente. Correto. Os 3 últimos anos foram bem fortes de crescimento para empresas do nosso segmento, de forma geral. A gente brinca que o grande responsável da transformação digital não foi o CIO, não foi o CEO, foi a pandemia, de certa medida. Então, porque muitas empresas se depararam com uma necessidade imediata de poder ter uma outra forma de se comunicar com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores, e a digitalização de processos ou de etapas da cadeia de valor, ela se torna fundamental. Então, eu entendo que para as grandes organizações, como você comenta, estarem próximas com o ecossistema acaba também sendo uma maneira de aprender, não só na questão de fazer um novo produto ou serviço, mas pensar um pouco na questão cultural. A inovação ela toca elementos que eles vão além do modelo de negócios, né? E muitas empresas fazem isso na borda também, ou seja, convidam startups ou convidam muitas vezes consultorias para apoiar e desenvolver novos negócios conectados, não no core do seu negócio principal, não no centro, mas na borda da organização, e a partir dali derivam novos empreendimentos, né? Então essa também é uma tendência que eu vejo acontecer. Os venture builders fazem isso bem, né? Trazem capital, mas trazem também braço de operação, e eu acredito que vai ficar cada vez mais comum. Acho que a demanda por tecnologia, de novo, e isso aqui é uma grande oportunidade, o olhar da oportunidade eu acho que ele é bem importante, porque para as pessoas que estão considerando uma carreira, né? Eu não entrei na área de tecnologia imaginando que existiria uma demanda tão forte para a tecnologia onde eu estou agora, nesse momento da carreira, mas para quem está considerando uma carreira agora e olha, poxa, o que pode ser que aconteça daqui a 10, 15 anos em relação ao mercado de trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que profissionais com maior afinidade e aptidão para a parte de tecnologia serão bem requisitados. E aí, o que você achou, Gustavo? Para mim, uma aula aqui de tecnologia. Ainda bem que o Márcio decifrou para nós a sopinha de letrinhas da Icor. Para mim ainda era um question mark, saber exatamente o que vocês faziam. Não é meu mundo também, mas para quem está nos escutando, com certeza entendeu melhor do assunto, do setor e muito mais o que a Icor faz e desenvolve Brasil afora, né? Parabéns, Márcio, realmente um trabalho brilhante aí que vocês vem fazendo, construindo. Foi um prazer escutar a tua história
E sucesso aí para a Icor, cara. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Anne. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho também aqui na frente do IPOcast. Grande sucesso para vocês. A gente tem um presentinho para você aqui, mas como você é um cara de tecnologia, a nossa dúvida é se você já não leu esse livro aqui, né? Que é The Invincible Company. É um livro de frameworks de inovação. Tem aqui vários cases de empresas em etapas diferentes, com inovações disruptivas, ora também inovações incrementais. E a gente queria te presentear, te agradecer por estar com a gente, fazer um agradecimento especial pelo apoio que você deu ao IPOcast. Essa iniciativa, no momento em que você ouviu ela pela primeira vez, rapidamente você comprou e apoiou e abriu. Acho que o fato da gente estar aqui agora na nossa terceira temporada tem muito do teu trabalho, né? E a gente queria te agradecer por isso, por estar aqui com a gente e por ter apoiado o projeto até agora e por participar conosco em futuras edições, até na cadeira aqui de entrevistador. Acho que vai ser uma oportunidade para nós se a gente puder contar com você para isso. Sei que a nossa agenda é muito corrida, para todos nós isso acontece, mas vai ser um prazer ter você do lado de cá também. Obrigado, Anne. Obrigado também pelo livro aqui. Prazer mais uma vez apoiar essa iniciativa incrível aqui, liderada por vocês, por ti, Anne, por ti, Gustavo. Parabéns. Acho que demonstra quantas histórias legais a gente tem no IPO, pode ser compartilhadas, né, com outras pessoas e servir de fonte de inspiração também. Obrigado, parabéns pelo trabalho.